Os mutantes mais famosos do cinema, também são os únicos, né? Estão de volta. Os inumanos. Os inumanos, na edição da televisão. Eles estão de volta agora no filme que traz a saga da Fênix. E o Ricardo Negro... E o Ricardo Negro... Essa vai por vontade de Fidiano. A Fênix Negra. Nos cinemas, é o que nós vamos falar hoje no blog Alcateia. Por favor, deixa isso. E aí eu vou pedir a sua ex-curtida. Você deixar aí um X nos comentários. E joga na sinetinha para você poder ser notificado quando a gente entrar no ar. Se você não fazer a sinetinha, você tem que se inscrever no canal. Isso é um mistério. Se inscreva no canal, a sinetinha aparece, você toca nela, e aí você vai saber quando a gente estiver no ar. Olha que legal. É verdade, é verdade. E aí eu vou mandar agora uma mensagem mental, estilo professor Xavier Cabeludo, para vocês aqui, para que vocês podem ficar tranquilos que está livre de spoilers o vlog de hoje. A gente vai moderar, porque a gente não viu o filme, mas o Ricardo Nobre viu. Ele foi ver na cabine na terça-feira e ele vai falar um pouco do filme. Ô Rick, antes da gente falar um pouco da importância dos X-Men no cinema, né, que é um dos motivos da gente estar reunido aqui hoje, eu queria que você desse uma palhinha, o que você achou desse último filme dos X-Men da Fox. Tem uma questão assim, talvez seja todos esses filmes, toda essa saga dos mutantes da Fox, né, que completa agora 19 anos. Uau! Talvez seja o filme que mais sofreu com expectativa, principalmente expectativa negativa, né? Porque nós já tivemos um filme que tratou sobre a saga da Fênix, que foi o X-Men 3, que resolveu fazer isso ao mesmo tempo que falava da cura mutante. Então pegou duas sagas complexas e botou num filme de 2 horas e 10, né? Que inclusive eu até não acho tão ruim quanto a maioria acha, mas assim, obviamente o filme não corresponde ao que ele se propõe. E agora, anunciando novamente que a Fênix Negra ia ser refeita, muita gente ficou com o pé atrás, principalmente disse, poxa, já não deu certo lá, será que vai dar certo agora? E aí teve uma data de lançamento em novembro de 18, aí seguraram, passaram para fevereiro de 19, aí seguraram, passaram para agora junho, né? Então assim, cada vez adiava mais, houve refilmagem quase que completa do último terço do filme, então cada vez o panorama vai ficando maior, porque cada vez eram mais indícios de que ia ser uma bomba, né? Eu não sei se foi uma questão de expectativa, eu acho que duas coisas que vão fazer muita diferença nesse filme são as expectativas do público e a familiaridade ou não que o público tenha com o material original, né? Então, acho que não sei se é questão de expectativa, mas assim, eu achei o filme bem melhor do que o esperado, bem melhor do que era de se esperar num panorama desse. Principalmente, uma coisa que me deixou particularmente muito desanimado foi quando fechou a metade do filme e deu 113 minutos, foram menos de 2 horas para falar sobre a Fênix Negra, assim, não tem como prestar isso. E uma coisa que o filme acerta é que, assim, dessa vez não tem nenhuma trama paralela, o filme é focado na Jean Grey, é focado no drama dela, é focado no drama também dos amigos, das pessoas que circundam. É um filme muito sério, ele é um filme dramático, ele é um filme com um humor muito pontual, quase inexistente, e ao mesmo tempo ele não tem aquela afetação do filme sombrio de super-herói, aquela coisa... Ai, desculpa. Então, apesar da música do Hans Zimmer, né, que infelizmente não cumpriu a promessa dele de que nunca mais ia fazer filme de super-herói. Mas... o filme, assim, ele é focado em personagem. A Sophie Turner está ótima, apesar de, assim, eu acho que ela não parece com a Jean Grey como a Frankie Jansen parecia com a Jean Grey, mas ela está excelente. Ela pesquisou muito sobre transtorno mental. O filme, ele tem umas tensões entre personagens que não achei forçadas, foram boas tensões. Tem uma hora que o Hank dá uma enquadrada no Xavier, que foi meio surpreendente, assim, e o Xavier fica calado porque ele sabe que ele está errado, embora não admita.
Então tem umas tensões bem interessantes. Pode até ser que forçaram um pouco a barra para a participação do Magneto, mas a participação do Magneto é muito boa. E eu acho que o filme tem, acho que, duas fragilidades principais. Tudo tem a ver com o roteiro, porque a produção é muito boa. Eu achei que o diretor é estreante, ele é roteirista e produtor dos filmes mais recentes dos Mutantes. Ele estreia na direção, eu acho que tecnicamente é um diretor muito bom. Os efeitos são muito bons, etc. É uma boa produção, você vê que tem muito dinheiro ali. Mas os problemas do filme, que, na minha opinião, são dois principais, têm todos a ver com o roteiro, né? Mesmo que seja uma história simplificada, ao mesmo tempo que ele pega mais a origem dos quadrinhos, porque realmente a Jean Grey ela é invadida lá pela força cósmica quando eles estão resgatando gente no espaço, etc. Tal. Mesmo para uma versão simplificada, é muito curto, entendeu? Você tem, por exemplo, o personagem excelente que é o Mercúrio, ele quase não aparece, depois ele desaparece, por mais que os poderes dele sejam úteis nesse caso. A Nova Tempestade, ela foi muito pouco desenvolvida. Já foi pouco desenvolvida no filme anterior para essa constância do roteiro, e foi mal desenvolvida de novo, que é uma pena. E também para mais tempo para desenvolver o drama da Jean, mais tempo para desenvolver todas as consequências das coisas que ela faz, e mais tempo também para desenvolver os vilões paralelos do filme, que são uma raça alienígena genérica, que arrumaram para tapar o buraco do Clube do Inferno, que foi... eu ia falar desperdiçado, mas enfim... que foi já usado na década de 60 no primeiro filme, então não tinha como usar o Clube do Inferno de novo, e meio que usaram um pouco essa trama de que existiria um grupo querendo se aproveitar dos poderes dela, como originalmente nos quadrinhos. Então é uma raça absolutamente genérica, que assim, ela chega e pronto, e tem uma líder, que é a Jessica Chastain, que faz, que é uma estilo loura gelada, que é meio que uma dublê da Emma Frost, que também não tem desenvolvimento. Eles estão ali para tapar um buraco, para ter uma função muito específica. Eles são desenvolvidos no mínimo, rigorosamente mínimo possível para ter essa função. Então, eu acho que assim, o filme tinha que ter pelo menos mais uma hora para poder pegar tudo isso que foi proposto e desenvolver melhor. Mesmo assim, para um filme de menos de 2 horas, é bem melhor do que o esperado. Eu achei bem melhor que Apocalipse. A gente precisava ver um filme do X-Men esquecendo que teve, obviamente, não esquecendo, obviamente, não vai esquecer, mas fora o Logan, né, que é uma ponta, né, uma ponta de uma timeline diferente, a gente precisava de um filme de X-Men que fosse mais dramático. Dessa vez não tem não parece nem a garra dele, né? Não tem nada. Não, nada, não teve nem cheiro de Logan. E foi dosada a participação da Mística, porque ela é um pouco espaçosa nos outros filmes, né, por causa da fama da atriz. Sim. Sim, se ela foi eu não posso dizer se foi dosado ou não, porque vou acabar entrando em certos spoilers. Okay. Mas, enfim, é isso aí. Eu queria que a gente desse agora para conversar aqui com a Paty e com a Ed. Por exemplo, a Ed não é uma leitora de quadrinhos dos X-Men, a Paty já pegou bastante coisa da Marvel, né? E todos nós... quando saiu, né, lá em 2000, né, o primeiro filme, a gente ficou, assim, primeiro saíram as primeiras fotos, os X-Men são muito coloridos, tava todo mundo de jaquetinha nas fotos, jaquetinha de motoqueiro, todo mundo de preto, a gente já tava meio, tomou surra do Batman, aquele Batman do Joel Schumacher, então o filme de super-herói, ele tava em baixa, e aí chegaram os X-Men no cinema, muito quietinhos, a galera só conhecia o desenho animado, nem todo mundo conhecia. E aí foi a experiência da gente ver no cinema. E teve o Wolverine, ele arrebentou naquele filme, né? Jogou e o Jackman. Patrícia, foi para você assim... Passou um anjo. Abriu para você o X-Men? Abriu a década? Passou um anjo quando o ator que ia fazer o Wolverine, que me falta o nome, me desculpe, que ele foi para Missão Impossível e continuou sendo um total desconhecido, e chamaram um total desconhecido para fazer o Wolverine, que a coisa que ficou na minha memória
o barulho de metal quando ele estava naquela jaula lutando. E aquilo... o filme, por si mesmo, o roteiro, ele não me marcou tanto quanto as referências do quadrinho. E eu confesso que eu estava muito decepcionada com o quadrinho naquela época. Eu tenho uma lembrança muito marcante dessa vez, porque fomos nós que estamos aqui, mais um outro monte de gente que está aqui, todo mundo foi ver, e na verdade, eu tive essa sensação quando ela falou que alguma coisa diferente estava acontecendo. Porque as 4 primeiras cenas, elas foram muito emblemáticas. Era o Magneto criança, no campo de concentração, seguido pela primeira manifestação de poder da vampira, seguido pela uma audiência no Congresso com a Jean Grey presente, seguido na galeria do Congresso, uma conversa do Magneto com Xavier. Essas 4 cenas em seguida, quando terminou essa 4ª cena, eu estava numa coisa assim, eu não acredito que eu estou vendo isso, alguém realmente leu o quadrinho e fez um filme. Foi uma euforia que eu não cabia. Porque que tá, foi exatamente isso. Eu não achei o início de uma era, mas eu fiquei muito feliz de não ver uma história totalmente fora, porque a gente estava de saco cheio disso acontecer. Uma história totalmente que não tinha nada a ver com o quadrinho que a gente leu. E aí, todos os X-Men, o quadrinho, pelo menos na época do Chris Claremont, entendeu? Ele falava da perseguição racial com o véu dos mutantes, ele falava de problemas que eram típicos da humanidade, filosóficos e tudo, e quando esses problemas apareceram no filme, eu falava, caraca, aí eu me toquei, o pessoal da minha idade está fazendo o filme. I need you to read my mind. Sometimes the mind needs to discover things for O itself. Bryan Singer, hoje ele está um pouco desgastado por alguns projetos que não deram certo aqui e ali, né? Mas ele puxou o carrinho, né? O Ed, por exemplo, você que não era, né, uma leitora, assim, os X-Men do cinema foram os seus X-Men da vida toda. Eles te passaram essa euforia no início dos anos 2000, de que as coisas de quadrinho poderiam ser levadas a sério? Eu não tinha muito uma visão, assim, né? Eu não era tão leitora de quadrinho. Não, mas como filme, você viu um filme... Como filme, eu achei ele muito legal. Eu achei o filme muito bacana. Esse início, eu achei ele muito dramático, né? Que era uma coisa que eu esperava sempre de um filme. Essa coisa de ser levado a sério era você levar o drama como drama. Uhum. Não transformar numa piada ou ignorar, e como o Ricardo falou, não ser também o falso drama, né? O falso dark. Né? Assim, eu sou atormentado porque sim. Então, o roteiro estava legal, os personagens estavam legais, e eu não conhecia nada. A minha referência de X-Men foi uma história que eu li do Alf sacaneando os X-Men. Né? E aí eu conheci todos os personagens na sátira, né? Então eu já sabia mais ou menos o estereótipo de cada um e reconhecia todo mundo no filme e imaginava que estava sendo fiel ao real. Até porque eu vi a reação da Patrícia, a reação do Ricardo, a reação de quem estava com a gente. Então eu fiquei empolgada de ver uma história de quadrinhos ser levada a sério. E eu não achei que era uma nova época e tudo mais, porque eu não tinha essa visão. O Ricardo, eu acho que seria a pessoa mais ideal para ter essa visão. Mas eu achei inspirador. Inspirador porque ia abrir caminho para outras coisas, né? Ricardo, coloca a importância dos X-Men em matéria de roteiro e por que nós devemos agradecer ao Bryan Singer. Cara, a gente deve agradecer muito ao Bryan Singer, principalmente porque assim, ele já foi um cineasta melhor. Na verdade, quando eu soube que o Bryan Singer ia dirigir X-Men, eu fiquei muito empolgado por causa de 2 filmes anteriores dele, Os Suspeitos, e o melhor ainda que ninguém conhece, que é O Aprendiz, que é um filme excepcional. Foi por isso também que eu gostei muito da ideia do Ian McKellen como Magneto. Apesar de ele não ter aquele porte majestoso que a gente via do Magneto, né? Eu sabia que ele era um ator excepcional por causa do Aprendiz. Então, eu estava seguro em relação a isso. Tecnicamente, tudo começou, na verdade, com Blade. Só que o público não via o Blade como um herói de quadrinho, porque ele não parecia um super-herói. Na verdade, ele não era.
Mas foi o sucesso de Blade que fez a Fox dar o sinal verde para o X-Men, que já para a época, já para 2000, não tinha um orçamento de blockbuster dos top dos top. Então, custou 70 milhões. E aí veio, assim, pelo sucesso veio o segundo, e eu acho que o segundo que estabeleceu mesmo, porque eu acho o segundo um dos melhores filmes de super-herói até hoje. Eu acho o X-Men 2 sensacional. E acho que também foi o auge também, né, da qualidade do roteiro. E aí teve aquele problemática toda quando o Bryan Singer resolveu sair do projeto do 3 para fazer Superman Retorno, né? E aí aí a coisa aconteceu, como a gente sabe, né? Enquanto isso, e aí foram planejados vários spin-offs, né? Começou com a origem do Wolverine, teve... Assim, todos deram dinheiro, não se engane. Todos os filmes de mutante deram dinheiro. Mas, assim, houve uma recepção da crítica bastante ruim do filme do Wolverine, que, tirando o Deadpool, eu não acho tão ruim assim. Eu gosto demais, por exemplo, do Dente de Sabre nesse filme, e da relação dele com o Logan, gosto muito. E aí veio um reboot fantasiado de prequel, e aí começou um monte de contradição com linha de tempo, sendo que o próprio Bryan Singer produziu e escreveu esse Primeira Classe, e ele quis ignorar que tiveram os outros filmes, que não foi ele que fez, então não existe. E Mas ficou mais ele parecido. teve contradição com os próprios filmes que ele fez, e aí teve um filme com Viagem de Tempo, que disse que ia consertar tudo, e age como se tivesse consertado tudo, embora não tenha consertado nada, que não faz sentido. Enfim, nós temos uma linha de tempo completamente bagunçada. Mas... igualzinho os quadrinhos, aí é que eu vi, realmente ficou igualzinho os quadrinhos. Dane-se o que eu escrevi antes, eu mudei. Involuntariamente ficou igual aos quadrinhos. Mesmo assim, mantém-se um certo compromisso com o espírito dos X-Men. Mantém-se um certo compromisso, mesmo nos piores e melhores filmes, um certo compromisso em ver os mutantes como uma metáfora do racismo, ver os mutantes como uma metáfora de grupos oprimidos, com toda a complexidade que tem de você ter uma estrutura de um sistema racista. Em maior ou menor grau, teve-se maior sucesso nesse aspecto, mas houve uma observância constante nisso. Eu acho interessante de que isso é uma coisa que se identifica tanto com os X-Men, que parece que na hora de você sentar para escrever um filme é quase impossível você não tratar disso. Isso é uma coisa boa. Não, Rick Nobre, um momento de todos os filmes dos X-Men, um momento que você destacaria. Quer pensar? Não, embora tenha muitos momentos que eu gosto, tem toda a proposta extremamente bem sucedida do Logan, né? Do último filme, né? O último filme do Logan. Mas eu acho que talvez o melhor momento, talvez o momento mais emblemático, o momento mais emocionante e mais surpreendente na época de ter sido abordado foi a morte da Jean Grey no final do X-Men 2. Eu não tenho nada que tenha me tocado o coração, tanto que os X-Men, eles realmente eram do meu coração, mas a Fox não me emocionou tanto quanto a Marvel. Então, a cena que ficou para mim é a cena da apresentação do Mercúrio, dele, correto? A cena do... Assim, ok, estamos no cinema, vamos usar o cinema? If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is
to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. Entendeu? É muito Agora legal. sim, aquilo é muito legal. O robô da Ed. Pois é, eu ia falar esse, mas na verdade não ia. Porque, assim, essa é uma cena. Mas o que me tocou em toda essa série foi o relacionamento do Magneto com o professor Xavier. O relacionamento que é um relacionamento de amizade, e ao mesmo tempo que é de arqui-inimigos, volta a ser de amizade, arqui-inimigos, e no final sempre foi amizade, só que com pontos de vista diferentes. Então eu achei aquilo bem... Para esse mundo que a gente está vivendo de pontos de vista diferentes e pessoas não conseguem sentar para jogar xadrez como eles sentam e conversam sobre coisas importantes ali jogando xadrez como pessoas civilizadas, né? É um exemplo muito bom. Assim, I will always be there, old friend. O Rick, para a gente fazer o bloco final aqui, o filme X-Men que está nos cinemas agora fecha com chave de ouro a fase Fox. Fechar com chave de ouro é uma forçação de barra. Eu saí satisfeito porque eu esperava um filme inassistível. E eu assisti um filme bem melhor do que o esperado, um filme que, isoladamente, eu acho que o público que não está inteirado com os X-Men, que conhece os X-Men só do cinema, é bem provável que tenha uma opinião bem mais simpática em relação ao filme. Então, apesar de ter sido melhor do que o esperado, que não fechou com chave de ouro. Mas se a gente pensar bem, na verdade, o Fênix Negra não fecha os mutantes no cinema, porque ainda tem Novos Mutantes, que está para abril de 2020. Para você ter uma ideia, Deadpool 2, Fênix Negra e Novos Mutantes foram filmados ao mesmo tempo. Deadpool estreou em maio de 2018, Fênix Negra está estreando agora, e Novos Mutantes vai estrear em abril de 2020. Você vê que o Novos Mutantes está conseguindo uma história ainda mais complicada e com mais adversidades do que o Fênix Negra. Mas com esse adiamento, ele não era para ser, vai acabar sendo o último filme dos Mutantes da Fox, e vai fechar 20 anos, né? Vai fechar 20 anos de Mutantes da Fox. Se passar mesmo no cinema, mas mesmo que passe só em streaming, que é uma coisa que ainda está... Vai para o streaming, vai para o cinema. Vai para o streaming, vai para o cinema. Né? Temporada de coelho, temporada de pá. Vai fechar 20 anos, então vamos ver o que vai ser ainda. Daqui a um ano a gente vai voltar aqui e a gente vai dizer como é que fechou os Mutantes da Fox. Ok. Então, para você que ainda vai ver os X-Men aí no cinema, boa sorte, você tem a sua própria opinião. O Rick Nobre gostou, apesar de todas as intempéries aí no caminho, ele gostou lá dos X-Men. E a gente quer saber o que você achou, então coloca aqui nos comentários. Né? Assim que você voltar do cinema, você deixa seu comentário o que você achou aí do último filme dos X-Men, que hoje já é sucesso na sessão da tarde. Em 20 anos, né, os mesmos personagens aí do mesmo universo, só vai mudando os atores, e os X-Men estão aí, com Wolverine, sem Wolverine, com o Professor Xavier com cabelo, sem cabelo, e a gente aqui com audiência e sem audiência. Um abraço, deixa aí o seu curtir, e até o próximo X-Blog. Isso. Hey, can you make us X-Men? What a surprise.